Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os amados irmãos, com todos os nossos queridos e amados irmãos da Igreja Presbiteriana em Jardim São Paulo, com amigos, com pessoas que nos acompanham nesses estudos, agora a partir da quinta-feira. Nós agradecemos a Deus por essa noite, por esse momento importante, sublime, de sua graça concedendo a nós para estudarmos a palavra do Senhor conforme a sua vontade. Então nós vamos orar nesse momento, vamos dar início a esse momento de estudo, orando, e logo depois iremos louvar ao Senhor com o hino do nosso novo cântico. Você já pode deixar aberto, abrir a sua Bíblia, lá no finalzinho, onde tem o inário, se você tiver o cântico presbiteriano, o novo cântico na sua Bíblia, você abre no de número 13 e já deixa aberto para que possamos louvar ao Senhor. Nós vamos orar nesse momento, logo depois estaremos assim louvando o nome do Senhor e fazendo uma leitura da palavra de Deus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos na beleza da tua santidade, te damos graças e rogamos as tuas ricas bênçãos, Senhor, na nossa vida. Obrigado por esse momento, por mais essa noite diante da tua presença, por estarmos vivos, pelo milagre da vida concedido ao teu povo. Obrigado, Senhor, pelas tuas ricas bênçãos, obrigado pela tua graça e misericórdia sobre nós. Nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu conforto e consolo nos nossos momentos difíceis. Ser propício a nós, ó Deus, no santo nome de Jesus. Nos ajuda iluminando a nossa mente e o nosso coração com o teu Santo Espírito, para que possamos aprender as verdades da tua lei. Nós te rogamos essas ricas bênçãos de misericórdia, no santo nome de Jesus, o teu Filho, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, abra lá o seu inário, no hino de número 13, que tem como título Contemplação. Nós vamos louvar ao Senhor esse cântico, expresso na palavra de Deus. Acompanhe conosco e estaremos louvando ao Senhor. Se no sonho sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar. Nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no Sinai, são figuras dessa glória do Senhor e eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Amém, queridos irmãos. Antes mesmo de entrarmos no texto da palavra de Deus, que estaremos estudando hoje, o Salmo de número 129, eu convido você mais uma vez a estar
acompanhando a leitura da palavra do Senhor. Agora uma breve leitura no Salmo de número 93. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 93 e acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Salmo de número 93. Diz assim a palavra de Deus: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é poderoso, mais do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Amém. Louvado e bendito seja o nome do Senhor na sua palavra lida, o salmo que expressa a majestade, a glória e a soberania do Senhor, Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Na presença desse Deus, nós nos colocamos agora, rogando a Ele que nos ajude na sua palavra, no aprendizado das lições que estão na sua palavra, no Salmo 129, mais um Salmo dos degraus, ou o Cântico de Romagem, como é traduzido em algumas Bíblias. Então nós vamos mais a uma breve palavra de oração, para assim entrarmos no texto e estudarmos a palavra do Senhor. Oremos. Deus querido e Pai, nós nos colocamos diante da Tua bendita presença, diante da Tua majestosa santidade, ó Deus, temendo a nossa pequenez, a nossa limitação, a nossa fragilidade, que essa não ofenda ao Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude na sua palavra, nos oriente quanto às lições para a nossa vida, no entendimento da Tua palavra. Nós te pedimos a Tua bênção sobre todos aqueles que nos acompanham neste momento, que estão conosco, estudando a palavra de Deus para a nossa edificação. Obrigado, Pai, pela oportunidade. Nós te rogamos as ricas bênçãos de misericórdia e que a Tua lei ela seja revelada diante dos nossos olhos e dos nossos ouvidos, a fim de podermos contemplá-la para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós te oramos agradecidos. Amém. Queridos e amados irmãos, abra lá a sua Bíblia, no Salmo de número 129, mais um Salmo do Cântico dos Degraus, mais um Salmo chamado Cântico de Romagem, um Salmo extremamente importante, tanto quanto os outros, para o nosso aprendizado, para aquilo que podemos retirar de aplicação para a nossa vida. Esse salmo nos traz um tema de superação sobre as dificuldades. Então nós temos um tema hoje para esse salmo, que é superando as dificuldades. Então, a leitura desse salmo são 8 versos, eu vou estar lendo aqui, e os irmãos estarão acompanhando a leitura com suas Bíblias abertas, conforme a tradução de cada um. Então, Salmo 129, diz assim a palavra do Senhor. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que eu diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Amém. Queridos irmãos, algumas traduções trazem algumas
palavras diferentes para, por exemplo, no verso 6, sejam como a erva dos telhados. Algumas traduções têm grama ou pode ter capim. É uma das traduções que eu usei aqui para o texto, para poder trabalhar aqui, porque é uma palavra mais simples, mais cotidiana. Então, na leitura, seja erva, grama ou capim, é a mesma coisa, mas eu vou usar aqui a palavra capim para alguns momentos do texto, ok? Então, vamos acompanhar aqui. O Salmo 129, meus irmãos, é de certa forma um cântico aqui que parece trazer algumas dificuldades de compreensão. Eu não sei se na leitura do texto vocês perceberam alguns detalhes importantes na hora que a gente lê o Salmo, com relação às palavras do Salmo, a maneira como o salmista se coloca no seu escrito, se há uma oração, o que é que ele está dizendo, ele está se referindo a quem e ao que. Então, isso são pontos importantes para que possamos estar sempre analisando a palavra de Deus na medida que lemos. Nós precisamos ter esse senso de compreensão, o que é que o salmista está falando, ou talvez um profeta em algum texto, ou um apóstolo em algum texto. Nós precisamos ter a noção, o senso de lógica naquilo que a gente está lendo, com relação ao que está escrito. Então, o que é que o salmista está falando? De que ele está falando? Ele está se referindo a quem? A que assunto? Ele começa dizendo o que? Então nós precisamos entender a sua linha de raciocínio. Então o Salmo 129, ele aqui forma esse cântico dos degraus, e como eu falei aqui que no início ele traz algumas dificuldades de compreensão, e principalmente aceitação também com relação às palavras desse salmo, né? E isso é pensado por algumas pessoas. Eu acho muita dificuldade quando eu leio esse salmo, porque o salmista usa uma expressão muito pesada, da qual eu não entendo, ou eu entendo de uma determinada maneira. Então, nós precisamos entender aqui o porquê. Por que é que esse salmo ele está entre esses outros salmos? Esse Salmo 129 é um dos salmos chamados, um dos salmos imprecatórios. O que é um salmo imprecatório? O que é uma palavra imprecatória, né? O seu significado de imprecar, ou seja, tem o significado daquele que diz alguma coisa ou que pede para um superior em relação a uma outra pessoa, a alguém ou a um grupo de pessoas, pedindo ou clamando uma sentença desfavorável, ou jogando uma maldição, por exemplo. Então esse é o significado para a palavra imprecatória ou imprecatório, como é no caso desse salmo. Não só tem esse salmo, mas tem outros salmos que são chamados de salmos imprecatórios. É quando, no resumo, você está orando a Deus e você ora a Deus em desfavor de alguém. Por exemplo, no caso aqui o salmista vai falar dos inimigos, e eu vou dar alguns exemplos aqui de outros salmos, aonde o salmista, e não só o pedido é dele, mas também o pedido é do povo em relação aos seus inimigos que vinham contra esse povo, e o povo orava a Deus para que Deus desse cabo desses inimigos, desse um fim, desse um final para eles, tomasse partido de dar um resultado final para eles. Então esse é o sentido da palavra imprecatório. Então são salmos onde o autor pede, de certa forma, a Deus para que Deus castigue esses inimigos. Então, alguns exemplos aqui que eu destaco, o Salmo 55, verso 15, onde diz: a morte os assalte. Veja o pedido aqui do salmista, na hora de escrever: a morte os assalte, né? E vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu interior, ou no seu íntimo. O Salmo 58, no verso 6, também traz essa oração imprecatória: ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais aos leãozinhos. Então, o Salmo também 69, verso 28, traz as seguintes palavras: sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Está aqui mais uma oração imprecatória.
E por último aqui, existem outros, mas eu estou só destacando esses aqui. O Salmo 109, lá no verso 9, também diz assim: fiquem órfãos os seus filhos e viúva a sua esposa. Então, apesar das características aqui desse salmo de serem imprecatórios, de terem essa oração de rogar ao Senhor pelos inimigos quando fizeram mal ao povo de Deus ou ao profeta, e eles reagem assim, apesar das características do hino de fé, do cântico de fé, desse cântico dos degraus, essas características aqui ficam cobertas de queixas, como se fossem reclamações, né? É o povo dizendo a Deus: Senhor, dá cabo dos inimigos, porque eles estão querendo nos destruir. Então, apesar das características de fé, há a lamentação do povo que nós podemos ver aqui no Salmo e nesses outros salmos que nós lemos aqui, trechos relacionados a uma oração imprecatória. Então o salmista aqui, ele renova sua confiança no Salmo, recordando problemas do passado e ao mesmo tempo clamando a Deus em relação ao futuro, ao porvir, né? Para que Deus transforme as dificuldades em esperança e alívio, e também para o povo. Um detalhe com relação aos salmos imprecatórios, ou essa questão imprecatória, eu não vou tratar com muitos detalhes nesse momento, porque não é o objetivo da essência da mensagem do salmo, mas é um dos pontos importantes, mas não entrarei em muitos detalhes, senão a gente precisaria de mais tempo para tratar sobre esse assunto. Mas a questão imprecatória aqui não é simplesmente no sentido de alguém se sentir ofendido, um cristão, e aí vai fazer uma oração imprecatória a Deus, né, para que ele dê cabo dos inimigos, como que talvez essa pessoa mesma que foi ofendida pudesse dar cabo. O correto, de fato, não é você revidar, não é você tomar por vingança aquilo que você sofreu. O correto, inclusive, é até fazer a oração precatória, mas não também fazer a oração precatória com um coração cheio de mágoa, cheio de rancor, de raiva, de ira contra esses inimigos. O sentido não é esse, mas o sentido da oração imprecatória é de ter no coração humildade, mansidão, acima de tudo paciência e o mais precioso de tudo, colocar a vingança ou o ato de um resultado de sentença nas mãos de Deus. É melhor você dizer assim, que o Senhor tome conta. Senhor, dá cabo daqueles que te ofendem e daqueles que têm ofendido o teu povo, daqueles que têm buscado destruir, buscado perseguir. Então, é deixar a justiça nas mãos daquele que é justo e não nas suas mãos ou nas minhas mãos. Então, o sentido melhor para a questão de uma oração imprecatória é essa: é você deixar os seus inimigos nas mãos de Deus, porque Ele é justo e Ele dará cabo com justiça, Ele tomará as providências, né? Com toda a justiça. A justiça de Deus excede todo o nosso entendimento. Então, o que pode parecer justiça para mim e para você, pode não ser para Deus. Nós poderemos certamente estar sendo injustos, maus, com o coração perverso, pecaminoso e limitado. Poderemos estar dando cabo de algo que não temos condições de fazer. Então é preferível que essa oração imprecatória seja de fato feita, mas que seja feita com essa intenção, de que Deus haja com sua mão de justiça. Então, esse é o sentido para a oração imprecatória. Voltando aqui para o Salmo, irmãos, a divisão do assunto no Salmo, ela se divide do verso 1 ao verso 4, aqui o salmista nos mostrando as dificuldades passadas por ele e também pelo povo, com relação a essa perseguição dos inimigos. Quando ele inicia aí o verso 1 do Salmo 129, ele usa a frase: muitas vezes me angustiaram, ou seja, muitos problemas de Israel e do coração do salmista são resumidos por ele mesmo, nessa declaração: muitas vezes me angustiaram. Ou seja, o salmista está mostrando aqui que desde o Êxodo, desde a mocidade de Israel, de tempos remotos, de outras gerações, a nação passou e ainda passa, os cristãos, de um modo geral, a igreja de Cristo, passa por muitas aflições por partes
por parte dos seus inimigos. E duas metáforas aqui são usadas com detalhes para ilustrar essa aflição que o salmista relata aqui no Salmo 129. A primeira delas é as marcas do chicote sobre as costas do povo, né, que são comparadas aqui aos sulcos feitos por um arado. Um arado é um tipo de lâmina de ferro que é amarrada aos bois, para poder aquele que está arando, abrindo a terra, abrindo o sulco, abrindo aquela vala na terra para poder depois jogar a semente ali, preparar a terra e esperar os frutos. Então, essas marcas aqui que ele usa como ilustração do chicote sobre as costas do povo são comparadas a esses sulcos feitos no arado. Essa é a primeira ilustração, a primeira metáfora que ele usa aqui para nos dar um melhor entendimento do texto. E a segunda que ele fala são as cordas dos opressores, que Deus lá na frente no texto nós vamos ver que ele quebra essas cordas, ele arrebenta essas cordas, ele liberta o povo com esse partir dessas cordas. Então, ele nos traz aqui mais uma ilustração, falando que essas cordas dos opressores são comparadas às cordas usadas para amarrar os bois. Ok? Porém, o Senhor, claro, ele faz justiça rompendo essas cordas e salvando o seu povo. Então, essas são do verso 1 ao verso 4, as dificuldades passadas pelo salmista, ele relata aqui. Do verso 5 ao verso 8, que vai encerrar o salmo, ele vai falar da esperança de alívio ou de um alívio futuro para o povo, para o seu coração e para o povo. Claro, de toda a dificuldade que ele começa a relatar no salmo, e a gente leu isso, e vamos acompanhar os textos aqui em detalhes, ele vai falar no final das contas de esperança, de que haverá um alívio, haverá uma libertação. Deus está presente com o seu povo, mesmo durante todo o momento de servidão, de dificuldades, de problemas que passaram, de cativeiro que passaram, mas Deus sempre esteve com o povo e no final ele dá a libertação, ele dá a paz. Então ele usa a expressão sejam envergonhados. Essa é a esperança de alívio para o futuro desse servo, o futuro desse povo. Sejam envergonhados todos eles, aqueles que os perseguem, aqueles que os maltratam, aqueles que os mantiveram em cativeiro. Então o salmista aqui, aí é onde entra a oração imprecatória que falamos aqui no início. Ele faz uma oração imprecatória mostrando o desejo de ver os inimigos envergonhados, mandados de volta para casa, envergonhados por terem mexido com o povo de Deus. Então ele usa essas comparações, essas metáforas no Salmo, para mostrar o seu pedido a Deus, para que os planos malignos desses inimigos que o perseguem sejam impedidos de serem não só executados, mas quando executados, de não terem o sucesso final que desejam esses inimigos. Então isso nos lembra, como eu falei, do capim lá que cresce em cima do telhado, ou a grama, como tiver na sua tradução, né? Ou a relva. Isso nos lembra aqui o capim que cresce lá no telhado, seca rápido, porque o solo lá em cima, que não é solo, não é terra boa em cima de um telhado, a gente acaba por subir nas nossas casas logo depois de um período longo de inverno, e a gente encontra muito lodo, muita terra solta, que chegou ali na poeira durante o verão e aí acumulou, e com as águas, a chuva, chega a nascer até capim, mato, grama, alguma coisa parecida. Mas aqui o salmista faz essa analogia aqui, ele compara a esses inimigos com esse capim que nasce no telhado, está acima, né? E só que ele não tem profundidade, a raiz não vai muito longe, não tem sustentação, porque não tem terra fértil, profunda. É um pouco só de lodo ou terra que está ali em cima do telhado. Então esse capim aqui no texto ele vai dizer que não pode ser colhido nem amarrado, ou seja, ele não cresce demais, ele não faz feixes para poder ser amarrado, né, e colhido em molhos. Então os inimigos aí no caso seriam envergonhados por não terem sustentação, por não terem raízes numa terra boa, certo? Então esse é o sentido aqui que o salmista dá do verso 5 ao verso 8 na questão da esperança de um alívio futuro para ele e para o povo com os inimigos sendo derrotados.
O Salmo, irmãos, nos ensina que Deus permite que sua igreja passe por diversas tribulações para que no tempo certo venha o livramento da parte de Deus. Né? Quando a gente olha para o texto, a gente vê isso. Deus mesmo, Ele mesmo se mostra como o libertador, aquele que defende o seu povo. E o salmista aqui, ele traz a memória dos cristãos, assim como a dele, por várias vezes, lembrando que foram perseguidos em toda a história, e nós bem lembramos disso quando lemos algum livro falando da história cristã, a história da igreja. Em toda a história eles passaram por essas tribulações, por essas perseguições, mas por todas elas eles foram preservados por Deus, e o objetivo dessa preservação foi o de fortificar essa igreja, fortificar esses irmãos, dando esperança com relação ao futuro. Não de uma destruição iminente, sem esperança alguma, mas sempre na esperança de um porvir glorioso diante do Senhor, com a preservação da parte de Deus, levando-nos a olhar para frente e vermos um futuro com Cristo, vermos a vitória de Cristo, a contemplarmos a gloriosa igreja do Senhor, linda, maravilhosa, ataviada, indo de encontro ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é um dos pontos centrais aqui do texto, na questão do que o salmista está trazendo para nós aqui no Salmo 129. Então, começando aí no verso 1 ao verso 3, o salmista vai nos mostrar a sua angústia. Primeiro ponto, nós vamos ver aqui a angústia do salmista, né? E claro, quando eu falo angústia do salmista, o povo está aí incluído no meio, porque o líder, o salmista, esse profeta, estava lá juntamente com o povo. Então, primeiro ponto, a angústia do salmista. Ele expressa isso do verso 1 ao verso 3, quando ele diz assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre meu dorso lavraram os aradores, nele abriram sulcos profundos. Né? Então, interessante, nesse texto aí do 1 ao 3 que vimos agora, o salmista começa aí nos mostrando 5 aspectos importantes sobre a angústia. A questão da angústia que sobreveio sobre o povo, sobreveio sobre a sua vida. Essa angústia, ele descreve aqui como sendo uma angústia geral. Não é uma angústia apenas para ele ou uma angústia para um grupo, mas essa angústia é geral. Quando ele diz a palavra, quando ele diz a expressão Israel que o diga, ou seja, todo Israel passou pela angústia, viveu a angústia ali. Eu estou usando o passado porque eu estou falando daquele povo ali do Antigo Testamento, aqui descrito pelo salmista. Então, essa angústia, ela tem um aspecto geral, ou seja, toda a nação experimentava angústia, do pequeno até o mais velho, não importa, de toda a geração, todos eles passaram por dificuldades. Ele também diz aqui, em segundo lugar, que ela é extremamente rigorosa, essa angústia. Quando ele usa a expressão muitas vezes, olha, essa angústia ela se apresenta por muitas vezes, quase que perpetuamente. Então, por ela se repetir diversas vezes na vida desse povo e individualmente, gerava experiência para eles, em saber que eles passavam por aquelas dificuldades, e isso acabava por gerar maturidade, experiência e esperança, como o apóstolo Paulo até usa essas palavras para nós frente às dificuldades. Então ela era geral, essa angústia, porque atingia todos. Ela era rigorosa, quando ele usa a expressão muitas vezes, era uma angústia persistente, né, dia a dia. Ele também diz que essa angústia ela é permanente. Quando ele usa a expressão desde a minha mocidade, veja, essa angústia não se aparta dele, as dificuldades não se aparta da vida do salmista, da vida do povo, durante toda a sua vida, desde a minha mocidade. Então, a juventude aqui de Israel parece, olhando para o texto, ser uma referência também ao tempo da escravidão, lá no Egito, quando estava também na mão dos persas, dos babilônicos,
onde o salmista está sempre aqui lembrando do período dos antepassados. Então é uma angústia permanente, é uma perseguição permanente desde a sua mocidade, quando ele fala dos seus antepassados. Ele também diz que ela, em quarto lugar, é uma angústia individual, quando ele usa eles, né, o pronome eles. O salmista aqui está destacando que esse povo foi castigado intencionalmente pelo inimigo. Ou seja, nem sempre nós podemos considerar aqui olhando catástrofes naturais, por exemplo, né, quando acontecia alguma coisa do fenômeno da natureza com relação ao povo. Mas o que ele destaca quando ele diz eles, ele não está usando para nenhum fenômeno da natureza. Eles no sentido dos seus algozes, dos seus inimigos, daqueles que estavam aprisionando esse povo. Então, essa angústia era individual. Okay? E por último, ele diz que ela é terrível. Essa angústia é terrível, essa aflição é extremamente terrível, quando ele usa a frase aqui que é extremamente pesada, e a gente vai ver lá na frente um sentido mais profundo dela, inclusive ligada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele fala sobre meu dorso, né, sobre as minhas costas, lavraram os aradores. Olha que coisa impressionante. O salmista aqui nos traz a ideia, né, que depois da guerra, por exemplo, exércitos conquistadores, quando prendiam seus inimigos, eles prendiam e torturavam. Essa aqui é a imagem que o salmista nos passa no texto. E isso leva a angústia. Cativeiro é angústia. Ser preso pelo inimigo é uma angústia terrível, porque serão torturados, serão massacrados, uns até serão mortos. E nós temos esses exemplos quando olhamos para a nossa história geral, ou podemos olhar também para a nossa história do Brasil, mas em suma, a história geral traz histórias de guerras, de lutas, onde nações subjugaram nações e aí prenderam esses inimigos e torturaram e fizeram coisas terríveis com eles enquanto estavam presos. Então, por isso que essa angústia aqui ele trata como terrível. O salmista usa meios de comparação sobre essas graves aflições que a igreja passou e passa. Ele compara o povo de Deus a um campo onde um arado é arrastado. É por isso que eu destaco bem essa última frase que ele coloca aí, sobre os seus ombros, né, sobre as suas costas. Os aradores foram lá e passaram o arado por cima dela. Então, ele diz que os sulcos eram longos, né? Longos, para que nenhum canto ali daquele campo onde deveria ser arado para se plantar a semente fique de fora do corte feito por essa lâmina aqui. Então essas palavras acabam por nos ensinar que a cruz sempre esteve plantada nas costas da igreja. E essa cruz, ela abre sulcos longos e amplos. Isso destaca de que o sofrimento acompanha a igreja até o dia de Cristo Jesus. Então isso nos traz à memória, claro, aquela questão da teologia da prosperidade, onde o crente não sofre, o crente não fica doente, o crente não passa dificuldade, tem que viver de prosperidade, tem que determinar, tem que não só pedir a Deus, mas dizer a Deus o que é que ele tem que fazer com você e aquilo que ele tem que dar. Então isso como vai de encontro à palavra de Deus, como é contrário a esse entendimento que nós acabamos por ter aqui, estudando a palavra de Deus, daquilo que o salmista nos passa como ensinamento. Então é extremamente importante que você preste atenção nesse salmo e estude e busque o entendimento dele, para que possamos não cair nas ideologias e nas filosofias e ventos de doutrina que saem passando na porta das nossas igrejas, tentando enganar a muitos. Então é importante nós termos esse entendimento. Então, mas em meio a tudo isso, meus irmãos, o salmista aqui vai resumir esses aspectos, né, à sua expectativa de esperança. Ele resume tudo isso aqui a uma expectativa de esperança, ou seja, a nada está perdido. O Senhor é comigo, o Senhor é conosco, Ele é com o povo, Ele é com a igreja, Ele não nos deixará só, Ele não vai nos deixar perecer nesse campo, não nos deixará
a morrer ali, Ele sempre estará conosco, Ele estará acompanhando cada detalhe da igreja. Então, como primeiro ponto, é importante você perceber e saber sobre a angústia do salmista. É isso que ele destaca do verso 1 ao verso 3, quando fala da sua angústia, né? E essa angústia vindo de sua mocidade, ele destaca isso. Desde a minha mocidade me angustiaram, ele fala. Depois, Israel que eu diga, aí ele repete novamente, desde a minha mocidade me angustiaram, mas todavia, aí vem, a partir do final do verso 2, entrando para o verso 3, ele tem a expectativa da esperança, ele tem a expectativa futura do livramento de Deus e não da vitória dos inimigos sobre a sua vida. Aí trouxe esses 5 aspectos sobre a angústia, que ele nos traz aqui, do verso 1 ao verso 3, e claro, fechando aí a sua intenção de nos ensinar que em meio a todas as dificuldades, em meio às perseguições dos inimigos, lembrando que esses inimigos são como capim lá em cima do telhado, como a relva, como a grama, onde não tem raiz, sustentação ali numa terra boa, eles acabam por morrer. Eles secam, quando bate o sol, eles vão secar e vão ser levados pelo vento. Então, em meio a tudo isso, ele resume esses aspectos a uma profunda expectativa de esperança, a uma convicção eterna da mão poderosa de Deus, o salvando, ajudando o povo, e no final, mesmo com todas as dificuldades que passamos, no final seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Não pela nossa força, não pela ação imprecatória do salmista, mas pela oração imprecatória, pedindo a Deus para que Deus dê cabo com a sua justiça, com o seu braço forte, com a sua mão poderosa àqueles que perseguem o povo, àqueles que tentam destruir o povo. Então, esse é o resumo aqui da angústia do salmista nos primeiros 3 versos. No segundo ponto, irmãos, com relação ao Salmo 129, nós vemos agora a expectativa de esperança. O que eu falei agora há pouco, no final do verso 2, entrando para o verso 3, começa a expectativa de esperança do salmista. E ele aí, agora no verso 4, ele vai destacar a seguinte frase: mas o Senhor é justo. Veja, depois de toda dificuldade, perseguição e morte, né? Depois de todo o lamento de Israel, quando estavam lá no Egito, ou quando estavam nas mãos dos babilônicos, quando estavam na mão dos assírios, dos persas, né? O sofrimento de geração a geração que passaram ali com relação àqueles que os perseguiam e queriam mal, ele diz, mas o Senhor é justo. Ele cortou as cordas dos ímpios, ele nos libertou, ele nos desamarrou das mãos daqueles que eram os nossos perseguidores. O salmista começa dizendo que o Senhor é justo, e ele quer dizer com isso é que Deus se lembra do seu povo. A sua justiça não é deixada de lado, a sua justiça é ligada aqui à lembrança de Deus. Claro que Deus não é o Deus que se lembre no sentido de que ele esqueça. Deus não se esquece, Deus sabe de todas as coisas, ele é onipotente, onipresente e onisciente, então ele não se esquece de nada. O guarda de Israel não dorme, entendeu? Mas o sentido aqui de dizer que o Senhor é justo é no sentido de dizer que o Senhor não tira a vista do seu povo. O Senhor não tira os olhos do seu povo, não desvia a cabeça do seu povo, ele não dá as costas, ele está sempre com os olhos sobre o seu povo. E no texto aqui está o relato de que Deus corta as cordas dos ímpios. Claro, aqui certamente a referência é as cordas que amarravam o arado, aquela peça de ferro, aquela lâmina que iria abrir a terra para poder ser colocada a semente, né, a chamada lâmina, e essa lâmina estava amarrada aos bois com as cordas. E aí Deus cortou essas amarras, ou seja, ele libertou o povo da opressão. Essa é a analogia que é feita aqui, a comparação que é feita pelo salmista. A justiça de Deus aqui é vista na maneira como ele preservava e como ele preserva seu povo, e de como também no final das contas ele pune os ímpios, ele pune os inimigos, não é? Talvez alguns abrissem a boca, como abrem com relação a essa questão imprecatória, que eu não entrei mais em detalhes aqui para explicar sobre o sentido do porquê se ora
no sentido de precatório, e se deve ou não orar assim, se ainda deve ou não orar assim. E Deus, quando ouve essa oração, quais as atitudes que ele toma, por que ele toma e por que ele deve fazer isso, né? Porque essa questão da oração imprecatória, na preservação do povo de Deus, de como ele pune os inimigos, leva a muitas pessoas sem entendimento, sem o conhecimento correto de poder entender por que Deus faz isso. Não é? A grande máxima falada mundo afora é o Deus é amor, e eu não vou dizer a você que Deus não é amor. Ele, claro, sim, é amor. O apóstolo João, nas suas epístolas finais, ali a próxima carta de Judas, ele vai falar sobre Deus é amor, que Deus é amor, ele é a essência do amor, não é? E claro, ele é amor, mas ele é justo também, ele age com justiça, ele também pune, ele punirá, não é? Isso é colocado à parte nos nossos dias, e aí se fala de um Deus de amor, que só é amor e que passa a mão na cabeça de todo mundo, e que faz vista grossa, e que é um perdão a ponto de não haver justiça, né? Eu lembro-me aqui muito do salmista Davi, lá no Salmo 51 e também no Salmo 32, onde ele escreve esses salmos com relação ao pecado que ele comete e ao arrependimento que ele tem e o clamor ao Senhor pela sua vida, para que Deus não tire dele a alegria da salvação, não afaste dele o seu Santo Espírito. E Davi, como nós sabemos, era um homem segundo o coração de Deus. E um homem segundo o coração de Deus não deixou de ser punido, de ter as consequências na sua vida por causa do seu pecado. Então, se Deus fosse apenas amor, dizia, tudo bem, Davi, você é um homem segundo o meu coração, eu gosto muito de você, eu vou fazer de conta que não vi esse erro que você cometeu contra Batseba, não vou olhar o erro que você cometeu de engravidar uma mulher que não lhe pertencia, eu não vou olhar para o erro que você cometeu de mandar o marido dela para a frente de batalha para ser morto, de cometer homicídio. Eu não vou olhar para nada disso, porque eu sou amor, porque tudo vale no meu campo de amor, na minha onisciência de amor, tudo é permitido. Não é assim que funciona. Davi continuou sendo um homem segundo o coração de Deus? Continuou. Um rei abençoado por Deus? Sim, com todos os privilégios, a graça e a misericórdia que ele teve, mas ele não deixou de ser punido e de ter as consequências pelos seus atos errados. E isso é justiça. Isso é justiça. Né? O Deus não só é de amor, mas também é um Deus justo. Então, nós precisamos levar isso em consideração para poder entender sobre as orações imprecatórias, que em uma outra oportunidade nós traremos para os irmãos esse entendimento correto. Quando os servos de Deus estão em meio aqui às dificuldades e quando estão sendo tentados, esse é um tempo aqui, como o salmista certamente aprendeu e o povo, né, esse é um tempo de oportunidade para refletir sobre como Deus tem nos ensinado e experimentado o seu povo. Isso é algo extremamente importante também para nós aprendermos sobre Deus experimentar o seu povo, né? Experimentar a mim e a você, também nos colocar em posição de provação, sofrendo algumas provações para poder estar nos provando, estar nos experimentando. E esse experimento é um tipo de lapidar de uma pedra bruta. Né? Eu e você somos uma pedra bruta em que Deus vai lapidando e tem que passar ali pelo martelo, o escopo que vai tirando aquela parte grosseira e vai lapidando e vai deixando aquela pedra mais fina, mais refinada, mais apontada. Então, é importante lembrar nesse sentido também de refletir em meio às tribulações, às dificuldades, né, naquilo que Deus está nos ensinando, experimentando a mim e a você, e isso de geração a geração, né, para também conhecermos ao Deus que servimos, certo? Então, essa é uma das reflexões aqui que devemos aprender com relação ao Salmo 129. O contexto aqui em que o salmista escreve, provavelmente, certamente, esse salmo foi escrito ali depois que os judeus voltaram do cativeiro babilônico, né, experimentaram ali das dificuldades, depois de terem sofrido nas mãos dos seus inimigos, eles quase por um tempo, e eu já tratei em salmos aqui no início, quase morreram sobre a tirania ali de Antíoco Epifânio, né, um rei mau,
um perverso que já maltratou bastante o povo de Deus durante a história. E nesse tempo de trevas aqui, tribulações que nós aqui no Salmo 129, o salmista encoraja nesse tempo ao povo ser forte, a esse povo serem fortes, falando a todos, sem exceções, a terem esperança. Ele não fala a um grupo, não fala a outros líderes, não está falando aos mais idosos, não está falando aos mais jovens, mas ele engloba todos. Ele está falando a todo Israel para terem a esperança, né, e inspirar essa esperança na lembrança de que a igreja deve andar na paciência. Ou seja, em meio às tribulações e perseguições e açoites e tudo aquilo que sobrevém sobre mim e você, sobre nós, precisamos ter paciência. Precisamos andar na paciência. É nessa paciência que se orou imprecatoriamente e se deixou o resultado nas mãos de Deus. Porque se você não usar essa paciência, você acaba tomando partido e a espada vai para a sua mão. A gente toma partido e vai tentar se vingar daquilo que a gente está sofrendo, certo? Então, é preciso que a igreja tenha paciência. Essa paciência vai levar a igreja a viver vitoriosamente em Cristo Jesus. Então, com isso, nós podemos ver aqui que o povo de Deus nunca foi isento de levar aquelas frases que eu falei aqui, são teologias da prosperidade, aí vida abundante aqui na terra, aquela coisa de riqueza, de não pobreza, de vida abundante, prazerosa, no sentido da saúde, ou que ninguém mexa com você, você é uma pessoa tranquila, que mora num lugar muito tranquilo, que ninguém fala com você. Então, Deus nos mostra aqui por meio do Salmo 129 de que a igreja nunca foi isenta da cruz, das várias aflições pelas quais ela tem sido provada e passou durante a história e ainda passa, mas sempre tiveram um final com um resultado de bonança e graça. Sempre Deus, no final das contas, tomou conta e toma conta dessa igreja, dando um resultado vitorioso a ela, como é a nossa expectativa e a nossa esperança daquilo que já foi consumado na cruz do Calvário. Cristo consumou, quando ele diz na cruz que está consumado, está feito, ele já declarou uma vitória antecipada para a igreja, para mim, para você, no final da história dessa humanidade. Então aqui a história dá um testemunho claro de que o povo de Deus não tem enfrentado poucos inimigos. É o que o salmista vem relatando aqui, dizendo que sofre desde a sua mocidade, né? Eles têm sido atacados por quase todo o mundo. E além do mais, que foram perseguidos não só por inimigos externos, né? Nações, grupos, entidades, mas também por inimigos internos, gente que professava a fé dentro da igreja, professava pertencer à igreja e foram perseguidores, criadores de males, criadores de problemas dentro da igreja. Então, a última sentença aqui do salmista que ele nos traz é fonte de consolação, onde ele nos informa que os inimigos de Israel, depois de terem usado vários métodos aqui, colocado Israel em várias situações de calamidade e de terem usado de muita maldade para com esse povo, nunca tiveram sucesso no final, nunca chegaram no final tendo a vitória sobre essa igreja. Até porque a Bíblia nos diz que a igreja caminha e avança e as portas do inferno não prevalecem contra ela, ela continua seguindo. Então eles não conseguem e não vão conseguir concretizar os seus planos no final das contas, porque Deus sempre acaba por frustrar os objetivos dos inimigos e impedir as suas tentativas e principalmente de chegar a uma vitória final de uma vez por todas sobre a igreja do Senhor. Então, com isso, irmãos, nós percebemos qual é a verdadeira condição da igreja, onde o Espírito Santo ensina, nos comparando aqui a um campo pronto para ser arado. Preste bem atenção nisso. O Espírito Santo de Deus prepara a igreja como um campo. Ele vai preparar esse campo, ele vai colocar essa lâmina ali para arar a
terra, vai preparar a mim e a você, vai preparar a igreja. E esse campo, uma coisa mais importante, além do Espírito Santo fazer isso em mim, em você e na igreja, preparar-nos como um campo, é que esse campo não deve, de maneira nenhuma, fazer qualquer tipo de resistência em ser cortado pela lâmina do arado que está nas mãos do Espírito Santo. O Espírito tem preparado essa igreja para receber a semente, preparando ela como uma lâmina no arado. Ele faz isso com a igreja para que no final possamos produzir frutos. Olha que comparação maravilhosa. Sempre aquela linguagem agrícola que Jesus usou muito no Novo Testamento, e aqui no Antigo Testamento está cheio, principalmente nos Salmos, e o Salmo 129 não é diferente. O uso aqui dessa ilustração do salmista no preparo da terra, no preparo da igreja, no preparo da terra, da lâmina abrir os sulcos, abrir aquelas valas para receber a semente, é que a cruz tem feito isso nas costas da igreja, na minha e nas suas costas, mas para abrir esses sulcos e colocar a boa semente de Deus, a boa semente da palavra, para que depois que essa semente estiver coberta, aí o próprio Espírito Santo vai dar o crescimento no tempo devido para que essas árvores que estão ali frondosas e maravilhosas, elas deem frutos de arrependimento, frutos de bênção da graça de Deus, frutos de proclamação do Evangelho, frutos de sinceridade, de humildade, de mansidão, aquele fruto do Espírito, vai gerar muitos frutos para a glória de Cristo e para o engrandecimento do seu reino. Esse é o objetivo. Lembrando, irmãos, que Deus nunca se esquece de fazer justiça. Então, quando você lê o Salmo 129 e vê todo um começo tempestuoso da parte do salmista, do sofrimento dele desde a mocidade, não podemos esquecer de que Deus sempre faz justiça. No tempo certo, no tempo oportuno, da vontade de Deus, ele fará justiça ao seu povo. Ele jamais engana a confiança do seu povo aflito. Nunca Deus enganará aos seus filhos, jamais, em tempo algum. E o apóstolo Paulo nos explica que Deus nem sempre também permite que seus filhos sejam perseguidos. Olha só, eu não estou aqui dizendo que não somos perseguidos, né? Ou que haverá tempo que nunca mais haverá perseguição nenhuma. Não, há tempo de perseguição, há tempo de paz. Há tempo de perseguição, há tempo de paz. Afinal de contas, Eclesiastes diz que há tempo para tudo embaixo do sol. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de se alegrar, tempo de prantear. E assim vai. Essa é a palavra de Deus. Como o apóstolo Paulo diz aí, justamente na segunda carta aos Tessalonicenses, lá no capítulo 1, nos versículos 6 e 7, com relação a um pouco de ausência da perseguição dos inimigos contra o povo de Deus. Ele diz assim: se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Agora perceba bem, há períodos curtos para com a perseguição da igreja. Geralmente ela é mais perseguida do que ela tem paz. Mas haverá o tempo em que Paulo destaca aqui em 2 Tessalonicenses, em que do céu se manifestará o Senhor Jesus com os anjos e com seu poder. Então é paz agora por toda a eternidade. Haverá o grande dia da grande justiça de Deus, aonde aquele capim que parecia ser tão grande, maior do que o povo, mais alto, está num pedestal que parecia ser tão glorioso, maravilhoso, estrondoso e poderoso sobre o povo de Deus, ele irá secar. Ele irá ser levado pelo vento. E no final da história, aí nós veremos aqui o alívio eterno, a paz eterna, a tranquilidade eterna. Agora não mais tribulação, agora não mais perseguição, não mais morte, não há mais morte de servos do Senhor, não há mais choro nem pranto, porque nesse dia, agora o Senhor se manifestando com seu poder, vindo com os anjos, como diz o apóstolo Paulo, ele nos trará o bem-estar à igreja para todo sempre. O bem-estar da igreja é estar sempre conectado com a justiça de Deus. Por isso que o salmista passa por tribulação, faz uma oração imprecatória,
e aguarda com esperança a grandiosidade da justiça de Deus no final de tudo. Então, essa é a máxima que o salmista nos traz para encerrar com a oração imprecatória do salmista, que ele faz aí do verso 5 ao verso 8, onde ele diz: sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião, sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão do ceifeiro, nem os braços o que ata aos feixes, e também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco, nós vos abençoamos em nome do Senhor. O salmista ora a Deus para que os seus inimigos aqui sejam confundidos, né? Deus os envergonhe. O salmista está falando aqui de um tempo mais à frente, de um porvir, de um futuro. Ele inclusive usa todos os verbos aqui nesses últimos versos, sempre no tempo futuro. E aí nós estamos entendendo aqui que o autor do Salmo está tirando as lições do passado, as instruções que o Senhor deu por meio das aflições. Eu falei aqui no início de a gente aprender, ter experiência com as dificuldades, com as perseguições, para que o que se deve esperar com relação ao futuro seja graça e misericórdia eterna e paz da parte de Deus. Ele declara que o povo de Deus não deve viver em desânimo, né? Quando vem os seus inimigos chegando ao topo. Aqui a relação é daquele capim lá em cima do telhado, quando olhamos e vemos nossos inimigos no auge, poderosos, parece que... Mas aí, mesmo eles chegando ao topo, eles serão aniquilados. Porque quando o capim cresce nos telhados, que parecem lá cheios de vigor, mostrando sua posição de destaque em cima da nossa cabeça, parecendo que tem um poder mais valioso, né, do que todas as coisas. Inclusive, você lembra do capim que está no telhado e lembra do trigo que está no chão. Então, essa relação dos ímpios estarem acima e do trigo, do servo estar embaixo, parece uma relação de poderio do ímpio para com o servo. Mas aí o capim no telhado, ele diz que murcha, desaparece rapidamente, porque não tem raiz embaixo daquela terra para alimentar aquele capim. Então, sempre que a grandeza dos inimigos aqui, segundo o texto, se levanta, né, e causar temor, não tema. Devemos nos lembrar e recordar dessa comparação. Lembre-se disso. Aqueles que se levantam contra mim são como aquele capim que estão lá no telhado. Assim como esse capim que cresce nos telhados, não tem raízes e dura pouquíssimo, são também os nossos inimigos. Então, irmãos, eu quero concluir aqui dizendo que chegamos a fechar uma conclusão com relação ao que o salmista nos traz sobre superar essas dificuldades, né? O que aprendemos nesse Salmo 129, ele tem seu cumprimento em Cristo Jesus. Preste atenção nessas minhas palavras finais. O que aprendemos nesse Salmo 129 tem o seu cumprimento em Cristo e a sua igreja. Assim como o salmista, preste atenção, e o povo sofreram as aflições, Cristo também experimentou angústia. Isaías capítulo 50, versículo 6, diz o Senhor: ofereci as costas aos que me feriram e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Então, assim também como o salmista e o povo olharam para Deus em clamor, Jesus também olhou para o Pai e disse, lá em Isaías capítulo 50, agora no versículo 7, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado, por isso fiz o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. Assim, meus irmãos, como o salmista e o povo também entregaram em oração imprecatória, Jesus Cristo entregou seus inimigos nas soberanas mãos de justiça e juízo do Deus Pai Todo-Poderoso. Isaías capítulo 50, lá no versículo 9, eis que o Senhor Deus me ajuda, quem há que me condene? Eis que todos eles como um vestido serão consumidos, a traça os comerá. Então veja, o cumprimento em Cristo Jesus. Um salmo cristocêntrico, um salmo com Cristo em todas as passagens. O Deus Santo, Soberano, não esqueça disso, Criador do céu e da terra, deve ser glorificado. Assim como disse o pastor Charles Spurgeon certa vez, o grande vingador e justo deve ser louvado, bem como o amoroso Redentor.
ele destaca aqui aquele Deus que não é apenas amor, mas o Deus que é justo. A compaixão do coração humano, pecaminoso e perverso, se rebela contra as ações de Deus, sem jamais poder compreendê-lo. Esse coração, irmãos, clama por um Deus efeminado, em quem a compaixão sufoca a justiça, mas os servos de Deus, bem instruídos, aprendendo a palavra do Senhor, guardando a palavra no coração, o louvarão em todos os seus aspectos, em todos os aspectos do seu caráter, quer sejam eles terríveis, da parte do Deus justo e soberano, quer sejam amorosos, da parte do Deus grandioso e soberano sobre todas as coisas. Então o Salmo 129 nos traz esse entendimento, essas palavras, com relação àquilo que aprendemos. Que Deus nos abençoe na sua palavra lida, que nós possamos estar assim, aprendendo da palavra de Deus, aprendendo que nem sempre o sofrimento ele traz horrores à nossa vida, mas na verdade ele traz experiência, ele traz aprendizado. Esse salmo, tanto quanto os outros, é um salmo didático, um salmo que ensina, um salmo que traz lições e nos faz superar as dificuldades. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento e agradecendo a Deus por mais um salmo que nós pudemos aprender dele, para a glória e louvor do seu santo nome. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo entendimento dela, pelo aprendizado, por tudo aquilo que o Senhor tem concedido a nós. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos aprendendo muito mais de ti, para que possamos pôr em prática tudo aquilo que o Senhor pôs no nosso coração. Abençoa a todos que têm nos acompanhado, Senhor, nesses estudos. Derrama sobre eles a tua graça, a tua paz e a tua misericórdia, nos concedendo uma boa noite, uma noite tranquila, de paz, de descanso, para a glória também e louvor do teu nome. Em nome de Jesus, nós te oramos e agradecemos. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado a todos que têm nos acompanhado. Próxima quinta-feira, se Deus permitir, Salmo 130, mais um Salmo dos degraus, mais um cântico de romagem que nós vamos tratar aqui conforme a vontade de Deus. Deus nos abençoe e tenha uma boa noite em nome de Jesus. Amém.